Está no ar TCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje nós iremos estar dando continuidade ao nosso tema sobre a oração do Pai Nosso. E o tema de hoje é Deus, nosso Pai Celestial. E o texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. E olha, no episódio de hoje nós temos a participação do Mateus. E aí, Mateus, tudo bem com você? Fala, John, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. É isso aí. E nós temos também a participação do Argemiro. Tudo bem, Argemiro? Opa, tudo bem? Graças a Deus, aqui tá tudo certo. Vamos para mais um episódio. É isso aí. E hoje, pessoal, nesse episódio nós vamos ter a participação do reverendo Augustus Nicodemos. Tudo bem, John? Meu abraço para você e também para o pessoal que segue você aí no TCast. Espero que esse momento aqui seja muito útil na sua vida, você que está acompanhando a programação. Ele não vai estar participando aqui conosco. Ele esteve aqui na minha região participando de uma conferência teológica. Eu aproveitei a oportunidade e estive gravando com ele para este episódio. Então, ao decorrer desse episódio, vocês vão estar ouvindo as mesmas perguntas que eu vou fazer aqui, foram as mesmas perguntas que o reverendo respondeu nesta gravação. Então, ao decorrer desse episódio, você vai estar ouvindo a participação do reverendo Augustus Nicodemos. Mas assim, Argemiro, é muito comum, né, a gente ouvir as pessoas afirmarem que Deus é pai de todos os seres humanos, né? E é sobre isso que a gente vai discorrer nesse podcast, né? Sim, é justamente sobre isso, porque acaba se tornando muito comum, né? Falar Deus é pai de todo mundo, ou alguns falam que Deus é pai de alguns, outros são somente criatura. Nós podemos ver isso, a resposta dessa pergunta, justamente na Bíblia. É isso aí. E, Mateus, só para deixar um gostinho, né? Será que a gente poderia dizer de forma verdadeira, né, que qualquer um pode dizer que Pai Nosso que estás nos céus? Então, John, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar, a oração, o contexto da oração do Pai Nosso, a oração dominical, no contexto do Sermão do Monte, certo? E o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele, embora tinha uma multidão ouvindo, Jesus ele dirigiu esse sermão para os seus discípulos. Ou seja, Jesus estava falando um sermão para cristãos, para crentes, para aqueles que criam nele. Então, ele ensinou o modelo de oração para aqueles que criam. E ele ensinou para aqueles que criam chamar Deus de Pai. Então, para aqueles que creem, está correto chamar Deus de Pai. Porém, na teologia mesmo, a gente entende que a gente tem que interpretar um texto já com contexto. É isso aí. Então você que está nos ouvindo, talvez você está ouvindo o Teologicamente pela primeira vez. O Teologicamente é um podcast que tem como objetivo falar sobre temas bíblicos, sobre temas teológicos. E aqui nós publicamos os nossos episódios variavelmente uma vez por mês. Se você nunca ouviu, ou se está ouvindo, né, a primeira vez, então se inscreva. Nós estamos aí nas diversas plataformas disponíveis de podcast, das mais conhecidas. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso podcast e não saia daí porque a gente volta já. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Pai nosso nos céus,
santo é o teu nome. Muito bem, estamos de volta. Olha, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, nos diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu vou começar perguntando para o Argemiro. Argemiro, a paternidade de Deus, ela se estende a todos os seres humanos indistintamente? Bom, a paternidade de Deus, como eu citei no começo, ela é somente para aqueles que receberam Cristo, né? Naqueles que creram no seu nome. Pois todos somos criaturas de Deus, todos somos feitos por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Porque no texto mesmo de João, ele fala que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando nós cremos no seu nome, nós adquirimos esse direito de ser filho de Deus. Então, não é algo que todo mundo já nasce sendo. Como nós ouvimos por aí, que todo mundo é filho de Deus, que Deus ama todo mundo, sendo que, na realidade, os filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Você acha também, Mateus, que essa paternidade de Deus ela não é de forma indistinta? Sim, eu concordo plenamente com a Germiro, e é interessante porque a paternidade de Deus é algo que está ligado ao amor de Deus, né? Deus ama aqueles que são seus filhos. Então, parece para algumas pessoas, de que falar que Deus não é o pai de todo mundo é como uma ofensa, né? Seria talvez tentar tirar o caráter do amor de Deus. Mas, pelo contrário, o fato de que apenas aqueles que receberam a Cristo podem ser chamados filhos de Deus é uma prova do amor de Deus, né? De que ele resolveu, dentro de uma humanidade caída, de uma humanidade em pecado, salvar alguns, né? Como nós cremos, né? Nós somos reformados, cremos que o Senhor escolheu, né? Escolheu alguns para a salvação. E esses que receberam e que ainda virão a receber, né? Que podem ser chamados filhos de Deus. E como eu disse no começo, o fato de Jesus ter ensinado essa oração é porque ele ensinou para os discípulos, ele ensinou para aqueles que criam. E esses sim podem falar Pai Nosso, porque Deus ouve, e eu entendo isso, ele ouve as nossas orações porque nós somos filhos, e através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que é o Filho de Deus por excelência, nos deu o direito também de sermos filhos, né? E na oração nós chegamos ao Pai através daquele que é o Filho de Deus. É isso. Então quer dizer que em relação a essa paternidade de Deus, ele é pai de todas as pessoas, ou não? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. No sentido de criação, que todas as coisas têm origem em Deus, sim, poderia dizer que Deus é o Pai no sentido de criador, né, de que dele vem todas as coisas, né? Nós todos viemos dele, né? Atos 17 diz que nele vivemos, nos movemos e existimos, né? E dele somos geração, né? Ou seja, somos gerados de Deus, esse sentido de ser criado. Eu não vejo problema. Porém, o uso que a maioria das pessoas fazem de falar que é filho de Deus é de que o simples fato de Deus me criou, eu acredito que Deus existe, logo eu sou filho de Deus. Não é bem assim, né? Nós só conhecemos o Pai verdadeiramente, a Deus, como o próprio Jesus disse, através de Cristo, através da revelação de Cristo. Enquanto nós não conhecemos o Pai através do Filho Jesus, nós não podemos ter o direito de ser chamados filhos. A referência bíblica, primeiro é o que o Argemiro citou, 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você dizer, todos são filhos de Deus, no sentido de que todos são criados, não é errado, tecnicamente errado, mas eu acho que é um descuido. Eu acho que gera mais confusão do que pelo contexto que a gente vive, né? Um país religioso, tese, um país católico,
na sua formação, e que se tem essa noção, né? Um país também místico, muitas religiões se misturam, sincrético. Então, acho que falar que Deus é Pai de todos, acho que geraria mais confusão e afastaria mais as pessoas da verdade bíblica do que, né, o contrário. É isso. Vamos ouvir agora a participação do reverendo Augustus Nicodemos. Nós temos que definir primeiro o que é que a gente quer dizer com paternidade, porque esse termo ele é usado de maneira diferente por teólogos conservadores e teólogos progressistas ou liberais. Então, houve um movimento há cerca de uns 200 anos atrás, em que teólogos de uma matriz mais liberal, eles começaram a pregar a paternidade universal de Deus e a filiação geral da raça humana. Com isso eles queriam dizer que todos os homens são filhos de Deus, mas eles usaram essa expressão, ou usavam esse conteúdo no sentido salvador. Eles eram universalistas, acreditavam que no final Deus haveria de ter toda a humanidade, todo ser criado no céu. Eles não criam no conceito de inferno, de condenação, e nesse sentido é que eles falavam da paternidade de Deus. Deus é o pai de toda a sua criação, de toda a raça humana. Cada pessoa é filho de Deus, portanto Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não existe inferno, nem existe condenação. Já os teólogos conservadores, eles entendem que só se pode falar da paternidade universal de Deus, Deus é pai de toda a raça humana, no sentido da criação. Então Deus, como criador, ele cuida da sua criação, ele provê como um pai, provê o sustento, provê a vida, provê até felicidade, prosperidade, a todos indistintamente. Então, nesse sentido de criador, e apenas no âmbito das bênçãos desse mundo, se pode falar da paternidade de Deus e da fraternidade universal de toda a raça humana. Mas no sentido salvador, Deus é Pai somente daqueles que creem no Senhor Jesus. Sempre, amém. O Argemiro, eu acho que isso tem tudo a ver também com a segunda pergunta, né? Que é, todas as pessoas podem se dirigir a Deus de forma verdadeira, como Pai Nosso que estás no céu? Sim, como o Matheus falou, acaba respondendo a segunda pergunta, né? Porque no Pai Nosso, como nós vemos, Jesus está dirigindo aos discípulos, ou seja, ele está ensinando pessoas que criam em seu nome a orar. Ou seja, eu posso chamar Deus de Pai porque eu creio no seu nome. Eu posso chamar Deus de Pai porque eu creio nele, porque eu recebi. Agora, uma pessoa que não recebeu, ficaria muito difícil chamar Deus de Pai, porque muitas vezes ela não recebeu, ela não tem realmente Deus como Pai dela. O fato de, como o Matheus falou, o fato de Deus ter nos criado não faz dele nosso Pai, porque Pai é uma coisa muito mais íntima. Até na cultura judaica, se eu não me engano, a representatividade do Pai é muito mais forte do que a da mãe. Então, quando Jesus está ensinando ali o Pai Nosso, realmente está mostrando que o Pai ele ama, ele cuida, nós como os filhos obedecemos, mas dificilmente uma pessoa que não recebeu a Cristo, que não crê no seu nome, vai poder falar isso, vai poder chamar Deus de Pai. Então, nem todas as pessoas elas podem se dirigir a Deus de forma verdadeira como Pai Nosso que estás nos céus, mas não de uma convicção verdadeira, de uma justificação de quem é aquele que salva, aquele que santifica, aquele que tem todo o poder, né? Sim, nem todos. Na verdade, só poderão orar dessa maneira aqueles que receberam a Cristo. Sobre esse assunto, veremos agora qual foi a resposta do reverendo Augustus Nicodemos. Veja, Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos. Ele não ensinou para as multidões, né? Não ensinou para os fariseus, não ensinou para os hipócritas, o pessoal que o rejeitava, nada. Essa oração foi ensinada para os seus discípulos, onde se depreende que somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus é que podem se dirigir a Deus verdadeiramente como Pai. Então, a pessoa que não reconhece o Filho, ele também não pode reconhecer o Pai.
como o próprio Jesus Cristo disse: se vocês não me conhecem, vocês também não conhecem o Pai. Então, só pode de fato se dirigir a Deus como Pai aquele que conhece Jesus como o Filho de Deus, senão não faz sentido. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Mateus, eu vejo que muitas pessoas, provavelmente assim, quando você vai evangelizar alguém, você fala assim, não, porque Deus quer te salvar, Deus tem um propósito para a sua vida, e etc. Mas geralmente as pessoas elas falam assim, eu também sou filho de Deus. As pessoas geralmente elas têm essa resposta. Mas o que é ser filho de Deus, de acordo com o texto de acordo com esse texto que a gente acabou de ler? O que é realmente ser filho de Deus? É interessante porque filhos de Deus tem vários versículos, várias passagens bíblicas sobre esse tema. E todas elas têm que ser analisadas em conjunto, né? Nós entendemos que é uma forma mais segura de você interpretar e entender um determinado tema. Mas no Sermão do Monte, como o Argemiro colocou muito bem, e onde está a oração, o contexto da oração do Pai Nosso, ali é para os cristãos. Então é para aqueles que são chamados à fé, é para aqueles que são amados por Deus. Então acho que a primeira coisa de ser filho é ser amado. É aquele que foi um dia amado por Deus, né? E em resposta a esse amor, ele acreditou, ele teve fé, ele se arrependeu dos seus pecados e ele passou a amar a Deus. E a partir desse momento, ele agora tem o direito de entrar diante de Deus, né? Porque um servo, uma criatura, não tem o direito, por simplesmente, de se achegar. Mas nós, enquanto filhos de Deus, temos o direito de nos achegarmos a Ele. No livro de Hebreus, eu não vou me lembrar a referência agora, diz que nós podemos nos chegar ao trono da graça com confiança, aparecemos graça e misericórdia, né, no tempo oportuno. Então, ser filho é ser amado, é ser escolhido, é agir em resposta, né? E a oração, orar é falar com Deus. Então, ao orar ao Pai, você tem essa noção de carinho, de proximidade, né? E eu lendo aqui um comentário, só para fechar essa questão, aqui um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, de que esse termo pai vem do aramaico Abba, né? Que era o que as crianças no tempo de Jesus usavam para se dirigir a seus pais, mas que também era usado pelos filhos adultos, que eles continuavam a usar com os pais já mais velhos. O filho é diferente do servo, é diferente daquele que não tem a ver com Deus. Então, os filhos de Deus podem e devem se dirigir a Deus como pai. É isso que Jesus ensinou. Porque em um pai, há segurança de que o pai vai atender, de que o pai vai ouvir, de que o pai não vai desamparar o filho. Se eu não me engano, no contexto também do Sermão do Monte, John e Argemiro e os ouvintes, Jesus fala, né, de que ele insiste para que as pessoas continuassem orando, porque ele até diz que pai que se um filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, né? Ou um peixe lhe dará uma cobra? Nenhum, né? Então ele fala, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu pai que está no céu, né, dará boas coisas que o pedirem. Então eu vejo assim, a figura do pai, da paternidade de Deus, tem a ver principalmente com o amor de Deus. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Não, sim, eu até comentar com o Argemiro que tem tudo a ver com o que você está falando aqui. Por exemplo, no livro da editora Filocalia, ele fala sobre o Sermão do Senhor na Montanha. E nesse livro ele inclui, né, é um livro sobre o Sermão da Montanha, comentado por Santo Agostinho. E nesse livro tem incluído também a oração do Pai Nosso. Então, nesse comentário aqui, quando o Santo Agostinho ele vai fazer o comentário sobre essa oração do Pai Nosso, ele vai usar o texto que você falou de Gálatas,
que é Gálatas capítulo 4, versículo 6, para falar dessa adoção, né? Que Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: "E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai." Então ele vai falar aqui, o Argemiro, que não é mérito nosso termos sido chamados à eterna herança para que sejamos co-herdeiros de Cristo e alcancemos a adoção de filhos. Então, isso entra nessa questão do que o Mateus está falando, de sermos feitos filhos de Deus. Então, se nós podemos dizer que Pai nosso que estás nos céus, de forma verdadeira, é por causa dessa adoção que nós recebemos de Deus por meio de Cristo Jesus, né? Sim, quando nós recebemos a Cristo, é um momento que, na verdade, fomos adotados, né? Porque, como podemos ver, somos criatura, e quando Deus, é um ato de amor dele, é um ato totalmente de Deus. Que Isso ele não é um nos mérito ama. nosso, né? Clamarmos a Deus como, né? Não, é um mérito que ele nos permitiu, porque ele nos adotou, ele nos escolheu. Porque até a Bíblia, não lembro o versículo agora que fala, é que Cristo nos amou primeiro, antes que ele nos amou primeiro, né? Uhum. Então, não é um mérito nosso, é um mérito do amor de Deus, que realmente escolheu o seu filho, nos adotou como filho e nos deu todos os direitos que um filho tem. Porque enquanto criaturas, Deus nos criou, ele não tem o direito a nada. Mas quando Cristo nos adota, ele nos dá o direito, principalmente, além de termos uma relação de pai para filho com ele, o direito da salvação, dada por ele, porque ele é nosso pai. Então nós temos esse direito adquiriu o direito de ser salvo, de sermos salvos, não por nossos méritos, não por algo que fazemos, mas sim por sua escolha. E o que é interessante, Argemiro, é que a gente esqueceu de dizer algo muito importante, de que nesse processo da paternidade por plano de Deus, que o mais maravilhoso é que nós não éramos apenas criaturas de Deus, éramos criaturas caídas em pecado. Sendo assim, nós éramos inimigos. A Bíblia diz isso de nós em Romanos. Éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, aversos, tudo que Deus ama a gente odiava antes da nossa conversão. Então, o fato de Deus perdoar um inimigo já é algo, assim, muito bom, maravilhoso. E ele ainda adotar ele como um filho, que adotar é trazer alguém que não é da família para ser da família. E foi o que Deus nos fez. Nós somos filhos. Então é algo assim que a gente às vezes acostuma a falar e repetir, mas a gente às vezes perde o significado, o peso disso. Mas éramos inimigos, criaturas inimigas de Deus. Como Deus pode tratar todos como filho, da mesma forma, se alguns não creram ainda e permanecem como inimigos de Deus, debaixo da sua ira? Não tem como, não faz sentido, é uma injustiça contra Deus. É isso aí. Veremos agora qual foi a resposta do reverendo Augustus Nicodemos. Os filhos de Deus, não somente em Mateus, mas especialmente no Evangelho de João, é uma designação para aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. João deixa isso muito claro no prefácio do seu Evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, o próprio Jesus explicou que é somente mediante a fé nele que as pessoas se tornam filhos de Deus. Então, são esses os que podem orar Pai Nosso. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Essa pergunta aqui, ela parece ser um pouco simples, bastante ingênua. Eu não sei quem vai responder primeiro, aí fique à vontade entre vocês dois aí, mas o texto de Mateus 6,9 diz que a oração é dirigida a um Pai que está nos céus.
Mas Deus, o Pai, ele está apenas nos céus? Seria um erro afirmar isso? Ou uma verdade? Bom, na verdade, é que eu acho que esse texto a gente vai acabar entrando muito para tentar explicar um pouco da Trindade, né? Que pelo menos eu tenho bastante dificuldade para explicar a Trindade, mas eu acredito que o Deus, o Pai, ele está no céu. E quem está conosco é o Espírito Santo, que está dentro do nosso coração. Só que aí nós entramos na Trindade, que ao mesmo tempo que são três, são um. Então, falando de maneira bem simples, Deus, o Pai, está apenas no céu, mas o Espírito Santo está em nós. O problema é que os três são um, então não tem, eu não consigo distinguir os três assim para responder essa pergunta mais aprofundada. Respondendo a sua pergunta, John, o céu, no contexto de todas as escrituras, de toda a escritura, ele é mostrado como um lugar de uma morada especial de Deus, né? Deus está no céu, no sentido de que Deus é transcendente, né? Ele está além dessa criação, não é no céu físico de nuvens ou as estrelas, os planetas, é no céu espiritual, né? Uma dimensão, a gente poderia dizer assim, né? Uma outra dimensão espiritual. Mas sim, o Pai está no céu, mas ao mesmo tempo ele é onipresente, né? Nós vemos isso nas Escrituras, nos Salmos. Dizem que Deus está em todo lugar, nós não podemos nos esconder dele, né? Para onde fugir do teu espírito, né? E a gente tem que até tomar cuidado, porque às vezes a gente cai num panteísmo, né? Sim, o panteísmo é a ideia de que toda a criação é Deus, né? Tudo que existe Tudo é Deus, tudo né? é Deus. Uhum. Não é. Deus, ele é transcendente, ou seja, ele é diferente da criação, ele está acima da criação, mas ele é imanente, ele se relaciona, ele cuida, ele governa a sua criação, ele está presente, ele intervém, né? Então, só acrescentando a questão que o Argemiro falou, também envolve a questão da Trindade. O Espírito de Deus está em toda a terra, né? Está em todos os lugares, e onde o Espírito está, o Pai também está. Então, não é errado falar que o Pai está em todos os lugares, né? Quando nós falamos Pai nosso que está no céu, a gente não está mentindo ou falando em verdade. O Pai está no céu, ele está além, né? Está no céu, onde ele habita, né? De forma especial, de forma mais gloriosa no céu espiritual, mas ele também está presente na criação. Não há contradição alguma, né? Se nós aceitamos o fato de que ele é de fato onipresente, né? Como nós vemos nas Escrituras. Ok, vamos ver agora qual foi a resposta do reverendo Augustus Nicodemos. Esse é um tipo de linguagem que os autores bíblicos usam com muita frequência, se dirigindo a Deus e as coisas de Deus em termos espaciais, como se houvesse um trono verdadeiro, material, em algum ponto aqui do universo, do cosmos, e Deus estivesse sentado nele, fisicamente. Uhum. Então, a gente sabe que não é isso. Deus é espírito, Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Quando a Bíblia se refere a Deus como estando nos céus, como estando sentado no trono do universo, é uma maneira da Bíblia, é um tipo de linguagem que tem que ser entendida figuradamente e que destaca a natureza do governo de Deus. Deus é rei, ele é um pai, mas ele é um pai que não é como um pai terreno, ele é o pai que está nos céus, ele é o pai celestial. Os pais terrenos, eles são falhos, são impotentes, são limitados, mas o nosso pai, ele é celestial, ele está nas alturas, ele é superior à humanidade que ele criou, ele tem todo o poder, toda a sabedoria. Então esse tipo de linguagem, ela não deve ser tomada espacialmente, literalmente, que Deus está somente nos céus, mas é apenas uma maneira da Bíblia se referir a Deus como estando acima de nós. Ele está acima da sua criação, ele é Senhor, ele governa sobre tudo e todos. Sempre, amém. Muito bem, já estamos chegando ao final de mais um episódio. E no final desse episódio, na oração do Pai Nosso,
não nos dirigimos a uma divindade vingativa, diante da qual devemos nos prostrar trêmulos. Dirigimos-nos àquele que é o nosso Pai em Cristo. O nosso Deus é um Pai amoroso, diferentemente dos falsos deuses. Deus é o nosso Pai que está nos céus, justamente pela obra redentora de Cristo. Argemiro, como saber se sou verdadeiramente um filho de Deus? Acredito que o final do versículo de João 1,12 deixa bem claro isso, que é quando ele fala, ou seja, aos que creram em seu nome. Se você quer ter a certeza que você é filho de Deus, você tem que ter a certeza que você crê no nome de Deus, no nome de Jesus, no seu nome, e que você o recebeu como único suficiente Salvador da sua vida. Se você o recebeu como único suficiente Salvador de sua vida e crê no seu nome, você pode ter a certeza que você é um filho de Deus, e quem nos garante isso é a própria Bíblia. Pode falar, Matheus. Então, John, estou junto aí com a Gemiro. A missão de Jesus, caro ouvinte, foi essa. O Filho de Deus se encarnou para que ele fizesse que outros se tornassem filhos de Deus. Ele se encarnou, ele se tornou homem, né? E justamente a resposta está no Evangelho. O que é o Evangelho? A mensagem, a boa notícia, né? A boa nova, a boa notícia, isso é o que significa o Evangelho. De que um Deus criou todas as coisas perfeitas, porém, pelo pecado e pela escolha do próprio ser humano foi corrompido pelo pecado. Ele resolveu redimir, né? Fazer a redenção dessa criação através da morte do seu filho, né? A sua morte, ressurreição, terceiro dia, e um dia voltará para buscar os seus e julgar o mundo. Então essa é a mensagem do Evangelho. E se você crê nessa mensagem, se você se arrependeu dos seus pecados, você realmente pode ter certeza que você é um filho de Deus, que você é um crente em Cristo. Sobre essa pergunta, para sabermos se somos verdadeiramente filhos de Deus, o reverendo Augusto Nicodemos respondeu. Lá em Romanos capítulo 8, falando da obra do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, depois de descrever várias das ações que o Espírito Santo executa na vida do Filho de Deus, ele diz assim: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o primeiro sinal, a primeira marca de que você de fato é o Filho de Deus é aquela certeza íntima, que a gente chama do testemunho interno do Espírito Santo, é aquela certeza íntima que nós temos lá no fundo do coração de que de fato Deus nos perdoou, Deus nos recebeu e que Ele nos adotou como seus. O Espírito de Deus, ele nos leva a chamar Deus de Pai, Abba Pai. Pelo Espírito Santo nós chamamos Deus de Pai. Então isso é o primeiro sinal, essa convicção interna. Mas há outros critérios externos. Por exemplo, na primeira carta de João coloca 3 critérios da verdade, de quem é filho de Deus. Santidade, a vida de amor ao próximo e a sã doutrina. São 3 testes: santidade, doutrina e amor ao próximo. Então, se você ama o seu próximo, se você quer viver uma vida santa e você crê na doutrina bíblica, estas coisas são sinais de que você de fato é filho de Deus. 1 de João tem esses 3 testes da verdade, e que são muito úteis para quem está procurando ter convicção. Veja que João termina a carta dizendo: eu escrevi estas coisas para que vocês saibam que são filhos de Deus. Vocês têm a vida eterna porque creem no nome dele. Vocês ouviram no episódio de hoje a participação do Argemiro. Quero agradecer a Argemiro pela sua participação. E vocês ouviram também, estiveram ouvindo aqui a participação do Matheus. Obrigado a você também, Matheus. Eu quero agradecer também a participação do reverendo Augusto Nicodemos. Nada, John. Um abraço para você e para todos os seguidores do TCast. Então, pessoal, nós estamos seguindo uma sequência de episódios a respeito da oração do Pai Nosso. Nós já gravamos o episódio piloto. Se você ainda não ouviu,
você pode voltar alguns episódios aí que você vai ouvir a introdução a respeito da oração do Pai Nosso. E esse aqui é o segundo episódio. E logo mais nós teremos a continuação. Serão no total 10 episódios a respeito da oração do Pai Nosso. E assim eu quero me despedir de vocês. E se você ainda não se inscreveu em nossas plataformas, se inscreva, para que toda vez que sair um episódio, você possa receber a notificação. Nas plataformas nós estamos como TCast, tá bom? Você procura a gente lá como TCast. Nós estamos também no Instagram e no Facebook. É só você colocar lá, Teologicamente Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu também não posso me esquecer que também nós estamos no YouTube. Apesar de eu não deixar o meu YouTube muito ativo, estou bem parado no YouTube, mas é só você pesquisar lá, Teologicamente Oficial, que você vai nos encontrar. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.